Eu ainda sou do tempo em que, no meio evangélico, pouquíssimos acreditavam nos dons espirituais, e eu fazia parte da família evangélica tradicional, que tinha uma folha de serviços prestados ao Brasil muito boa. Eram poucos os evangélicos no Brasil, mas eram muito conceituados, reconhecidos, valorizados, de boa moral. Dizer-se crente naquela época era um cartão de apresentação. Os tempos mudaram e o movimento pentecostal se espalhou. Não é propriedade de denominação nenhuma. O Espírito Santo está derramado sobre todos e é para todos, cumprindo a profecia de Joel 2, 28 em diante, cumprida lá no dia de Pentecostes, onde se iniciou o derramamento do Espírito. Mas a promessa é para os últimos dias. Lá no Pentecostes foi um sinal. No decorrer da história, os carismas, os dons espirituais ficaram um pouco abafados, apagados, mas no último século eles reapareceram e estão tomando conta do meio evangélico todo. Hoje no Brasil é raríssimo encontrar uma igreja, um crente que não acredita nos dons espirituais, nas revelações de Deus. Exatamente por isso torna-se também um perigo para nós, o que muitos já apelidaram de profetada, a multiplicação de visões e revelações com interesses outros que não a pureza do Evangelho. Quando Deus dá uma revelação, a pessoa deveria ter temor a Deus e a pessoa fazer aquilo para edificação. Mas o que está acontecendo é que quem recebe dons espirituais cobra para se apresentar, quer no mínimo honras e glórias pelo fato de ser uma pessoa usada por Deus, seja na voz bonita, na unção da palavra, na oração poderosa, nas revelações maravilhosas. A pessoa quer um trono para ela, ou no mínimo um pedestal para se projetar. Isso é mau, é péssimo, mas faz parte do quadro profético para os últimos tempos. O Espírito vai se manifestar generalizadamente. Há pessoas que têm dons espirituais e que vivem totalmente no pecado. Há pessoas que têm dons espirituais e comercializam esses dons, se enriquecem com o Evangelho. É mais do que inegável que eles todos vão para o inferno. Você pode ter um quadro desses ligando a televisão, você vai ter um desfile de vaidades, cada um querendo ser mais e melhor do que os outros. Eles vão para o inferno pelo que praticam, a avareza, o amor ao dinheiro. Eles não deviam ser tolerados no meio do povo de Deus, mas os dons e a vocação de Deus são irrevogáveis. Eles receberam um dia, Deus não tira, apenas vai cobrar deles a utilização. Não tenha dúvida que um ministro, um homem de Deus que profetiza e vive em adultério, Deus fala com ele, mas ele não liga, ele acredita que em algum tempo ele vai se arrepender daquilo e abusa da graça. Ele sabe que um dia vai ter perdão, mas enquanto isso quer aproveitar a vida. Esse quadro não é novo. No passado, principalmente quando Israel estava definhando, já prestes a entrar no cativeiro e as profecias de Deus se cumprirem, apareceram profetas de todo tipo, multiplicando profecias, e normalmente as profecias eram semelhantes às de hoje. Bênção, prosperidade, você vai ser cabeça e não cauda, vai fazer grandes coisas, eis que tem uma grande obra para ti. Coisas desse tipo. Eles profetizavam assim. No livro de Ezequiel, no capítulo 12, o Senhor fala lá no cativeiro ao profeta Ezequiel quanto ao restante que tinha ficado em Jerusalém, no meio dos quais estava o profeta Jeremias também. Lá em Jerusalém, Jeremias. Lá no cativeiro, Ezequiel, profetizando
a mesma coisa. Se arrependam. O Senhor, eu vou destruir essa cidade de Jerusalém. E tudo isso que já está em ruína serve de alerta, sinal daquilo que o Senhor vai fazer generalizadamente. Ou seja, Deus foi gradativamente destruindo o povo e o país para ver se o povo se alertava. Mas não deu certo, o povo não se alertou. E aí o Senhor manda uma profecia pelo profeta Ezequiel, no versículo 21. Veio a mim a palavra do Senhor dizendo: Filho do homem, que provérbio é esse que vós tendes na terra de Israel? Prolongue-se o tempo e não se cumpra a profecia. Havia profecias que Deus já estava dando há 20, 30, 50 anos, ou mais, 100 anos atrás, através do profeta Isaías. Deus já estava profetizando que se o povo não se arrependesse, Deus destruiria e mandaria o restante para o cativeiro. Mas os profetas que tinham interesses pessoais começaram a dizer: não, essa profecia não é para agora, é para tempos distantes. Agora Deus vai proteger aqui o templo, a cidade de Jerusalém, e agora é época de bênção. Bem, o Senhor diz: nada disto, não será retardada nenhuma de minhas palavras. E disse: Filho do homem, Ezequiel, profetiza contra os profetas que profetizam do seu coração o que eu não mandei. E eles estão tendo visões falsas, construindo uma parede caiada para enganar as pessoas, uma aparência de que tudo vai bem na religião, quando na verdade tudo vai mal por causa da vida de pecado. Em nossos dias isso se cumpre da seguinte maneira: há aqueles líderes que estão abafando porque reúnem 1.000 pessoas, 2.000, 5.000, 10.000, um grande ajuntamento de 50.000 pessoas. Eles são os tais, os maravilhosos, porque ajuntam milhares e milhares e Deus está só abençoando. A palavra de Deus é: tempos difíceis. Chorai, povo, clamai, humilhai-vos sob a potente mão de Deus. Converta-se o vosso riso em pranto, é hora de clamar, a nação está prestes a entrar num banho de sangue. Clame, chore, ore. Este é o convite de Deus, inclusive, como Deus já falou lá em Joel: ministros, jejuai, chorai, clamai. Mas o povo está em festa, se divertindo, fazendo festas de todo tipo, e o Senhor diz: isto não vai prosperar, eu vou derrubar tudo que eles estão fazendo. Eu entendo que Deus está nos falando que Ele vai fazer uma limpa no meio do povo evangélico no Brasil, vai passar o rodo, a peneira fina. É uma destruição grande de muitos projetos megalomaníacos de líderes presunçosos que Deus vai derrubar por terra. A crise financeira, o Senhor diz, vai atingir maus e bons. E o Senhor diz, a palavra é para circuncidados e incircuncisos, ou seja, o mal vem sobre o Brasil, sobre todos, para despertar os que estão acomodados, sacudir o povo de Deus e fazer com que aqueles que são verdadeiramente do Senhor se incomodem, deixem as coisas do mundo e se voltem para buscar a face de Deus. Se não buscarem por amor, vai ter que ser pela dor, mas o Senhor mexe, toca, desperta. Meu irmão, sacuda a sua vida, entenda que Deus está chamando. Não dá mais para continuar no comodismo, gostando do mundo e valorizando os bens materiais do mundo e a vida próspera e fácil do mundo. É hora de chorar, de buscar a face de Deus, consagrar a sua vida e ajudar os irmãos que estão desviados a voltarem, aqueles que estão na carne, no pecado, brincando nas igrejas, para eles se arrependerem
poderem também. É hora de você cair em campo, meu irmão, minha irmã, para obedecer o Senhor. Mas não vão faltar profecias contrárias, profetizando bênção, paz, maravilha, um ano da vitória no Brasil, coisa desse tipo. Infelizmente, isso não é novo, já estava lá na época do profeta Ezequiel, Jeremias, e está também em nosso tempo, mas você não caia nessa. Saiba verdadeiramente o que Deus está dizendo do Brasil e já está começando a se cumprir.